vamos dar início, já temos um código já bem significativo. É logo, Marco falando, é código garantido. Então, Emerson descongelou. Bem, boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma reunião magna do Serviço de Cardiologia do Hospital Saúde, no nosso 37º ano, consecutivo, a reunião de número 1532. E nós vamos ter o privilégio aqui de ouvir mais uma vez o agora sergipano Marco Paulo Cunha Campos. Marco, ele fez residência de cardiologia no Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e foi muito bem recomendado, tanto ele quanto Diana, para regressar aqui para Aracaju. Eu recebi um monte de elogio deles dois. Ele é especialista em arritmia clínica, pelo também HC de Ribeirão Preto, título de especialista em cardiologia, e é cardiologista aqui da nossa instituição e do Hospital de Cirurgia. Então ele vai falar de um tema que tem sido ventilado muito frequentemente nas reuniões, etc., e que sem dúvida não interessa a todo mundo, que é a estratificação de risco e profilaxia primária de morte súbita da síndrome de Brugada. Então vamos contar com a presença aqui também do Dr. Emerson, que é geneticista também conhecido de todos nós aqui, dispensa apresentação, vai auxiliar aqui, né, Emerson, para eventuais discussões. Bem, Marcos, então a tela é toda sua. E mais uma vez, bem-vindo aqui à nossa reunião como palestrante, porque eu sei que você sempre está presente nas reuniões aqui. Muito obrigado pela palavra, doutor Souza. Gostei do sergipano, sou mineiro, mais sergipano aqui em Aracaju, né? Agradeço muito o convite, é sempre um prazer participar dessas aulas magnas, sempre aprendo bastante. É um desafio aí fazer uma aula, talvez o palestrante aprenda em conjunto, né? Agradeço o senhor, doutor Augusto, o incentivo, as discussões com os colegas da arritmia, doutor Rodrigo, doutor Alexandre, Carlos Soeder, muitos casos aí em conjunto, né? E o doutor Fernando também, que tem uma base de dados aí de artigo muito grande que facilitou o meu trabalho com essa pesquisa. Então, tá tudo ok? Então, chegando, né? A tela está compartilhada, é isso? Então, é um tema controverso aqui na literatura, né? A estratificação de risco e profilaxia primária de morte súbita na síndrome de Brugada é um tema que mudou um pouco aí nos últimos anos, que eu vou tentar apresentar aí alguns artigos para discutir as condutas. Eu gostaria de começar com um caso clínico. Um homem de 39 anos que teve 5 pródromos, algumas pródromos aí vagais, mas com antecedente familiar importante. Ele tinha um irmão com diagnóstico de síndrome de Brugada e colocou um CDI para a profilaxia primária. E que nós observamos em V2 um padrão suspeito para Brugada tipo 2. Ele trazia uma monitorização de relógio mostrando uma fibrilação atrial. O colega da emergência fez uma propafenona, depois a gente pode discutir essa conduta. E aqui mostrando em V2, com derivações mais altas, aqui eu deixo em destaque, um padrão um pouco suspeito para a Brugada. Então, e agora? Será que nós já temos o diagnóstico de síndrome de Brugada? Eu preciso fazer um teste provocativo? Qual vai ser a estratificação de risco que eu vou usar para esse paciente? Então, é sobre isso que nós vamos falar. E a síndrome de Brugada, apesar de rara, ela é responsável por 4 a 12% de todas as mortes súbitas no mundo. E 20% dentre aquelas com coração ditos estruturalmente normal, né? Uma prevalência estimada de 1 para 5 mil a 1 para 2 mil na população em geral. Ela é uma canalopatia genética que apresenta alterações que a gente sabe da mente nos últimos anos, que apresenta substrato arritmogênico, principalmente na epicárdio, na via de saída de VD. Nessa última revisão aqui, mais de 19 genes envolvendo proteínas carregadoras de sódio, de potássio e de cálcio. E ela é caracterizada por um padrão intermitente, isso é importante frisar, um padrão intermitente de supradesnível maior que 2 milímetros do segmento ACT em derivações precordiais direitas, então V1, V2, V3, mas nem todo paciente com síndrome de Brugada apresenta alto risco de morte súbita, e é isso que nós precisamos estratificar. Certo? Então, o que é o padrão de Brugada? Então, ou na derivação convencional, na derivação alta, esse supra maior do que 2 milímetros, chamado em cova de golfinho, né, com a onda T
invertida, que representa até um ângulo maior do que 58 graus, ângulo beta, com uma base de triângulo maior do que 4 milímetros. E nós temos, antigamente chamava-se de tipo 1, tipo 2, tipo 3, e agora a tendência é agrupar tipo 2, né, os tipos 2 e 3 prévios. Então, o tipo 1, padrão de brugada clássico, que faz o diagnóstico. Falando um pouco da genética, ela é transmitida de modo autossômico dominante, porém com penetrância variável. Então, o que é isso? Não é uma transmissão mendeliana, né, para clássica. Então, nem todo paciente que tem o gene de brugada vai demonstrar o fenótipo de brugada, certo? E o gene principal causador aí é essa mutação da SCN5A, que é responsável por uma subunidade de um canal de sódio na superfície da membrana, causando perda de função. Mas olha que interessante aqui que eu demonstro um exemplo. Uma família, o pai apresenta essa mutação no SN5A e apresenta o fenótipo de uma cardiopatia não compactada. A filha assintomática também com gene SN5A brugada. E o filho sem a presença do gene assintomático, com padrão de repolarização precoce. Então, aqui é um primeiro conceito que eu queria falar, que o paciente genótipo positivo, mas fenótipo negativo, ele não pode ser considerado portador de síndrome de brugada, certo? E mais interessante, nós ainda temos fenocópias do padrão de brugada. Então, é importante frisar que algumas alterações, principalmente desbalanço eletrolítico, metabólico, isquemia miocárdica, TEP, pode mimetizar esse padrão de brugada. Então, aqui em A, padrão de brugada clássico, e aqui em B, um paciente com hipercalemia, um potássio de 9. Bem como outros medicamentos, propofol, antidepressivos tricíclicos, fluoxetina. Então, nós temos que descartar primeiro essas fenocópias antes de pensar no padrão de brugada. Certo? E o nosso paciente, geralmente, temos dúvida quando pegamos um paciente com um padrão tipo 2. Quando eu devo indicar um teste provocativo? Então, esse artigo eu achei interessante trazer de 2023 agora. Há uma diferença muito grande na mortalidade de pacientes, tanto assintomáticos quanto sintomáticos, brugada induzidos. Então, não é sempre que nós indicamos o teste provocativo. Por exemplo, que é bastante questionável indicar em pacientes que não apresentam brugada tipo 1, né, obviamente, com padrão de brugada tipo 2, mas com achado incidental. E também aqueles pacientes que têm uma história familiar, mas têm baixa suspeita de brugada. Então, quando nós indicamos? Quando é um paciente com brugada tipo 2, mas sintomático, apresentou uma TV inexplicada ou uma síncope arritmogênica. Então, nesse caso do nosso paciente, nós indicamos aí um teste provocativo. Bom, como seria o diagnóstico? Então, de uma forma mais clássica, o diagnóstico é feito pelo padrão do eletro. Padrão do eletro tipo 1, tanto nas derivações convencionais, nas nominais, quanto nas derivações mais altas. Se a gente colocar no score, utilizando atualmente o score de Xangai, um score acima de 3,5, ele já é definidor aí do diagnóstico. Mas a gente ainda utiliza variáveis clínicas como respiração agônica, síncope arrítmica ou síncope suspeita, história de FA em menor de 30 anos, história familiar de morte súbita ou morte suspeita, certo? E o teste genético. Mas interessante notar aqui que, se for um paciente com padrão tipo 2 ou tipo 3 induzido, né, provocado, ele vai somar apenas 2 pontos. Não vai fazer o diagnóstico. Mesmo que tenha a genética aqui, 2 mais 0,5, né, 2,5 seria uma brugada possível. Bom, para quem gosta de teste ergométrico, nosso grupo aqui, do doutora Luciana Sassiloto, do doutor Scanavaca, do INCOR, eles lançaram esse último estudo aqui em 2023 sobre a utilização das derivações precordiais altas durante o teste ergométrico para aumentar a sensibilidade do diagnóstico. Então, veja que interessante que aumentou significativamente o amarelo aqui nas derivações convencionais, o verdinho nas derivações altas, o diagnóstico de brugada, tanto no exercício quanto na recuperação. E mesmo nos pacientes que não utilizavam a derivação alta, é importante aqui lembrar para o clínico da importância da recuperação, que é ali onde tem um desbalanço aí, né, desautonômico, que acontece a maior parte do diagnóstico de brugada. Certo? Bom, então já sei fazer o diagnóstico da síndrome de brugada, então trago aqui um outro caso clínico,
paciente que vai no consultório, um paciente jovem, sem antecedente pessoal nenhum, sem antecedente familiar, com esse eletro. E geralmente é o mais comum, né? Paciente assintomático com esse padrão aqui em derivação convencional. Então, supra maior que 2 milímetros, com onda T invertida. Como devo conduzir? Vou fazer um estudo eletrofisiológico, já vou indicar CDI, vou indicar a LUP. Então, como se fosse aí possível fazer uma previsão aí do futuro, né, como se a gente tivesse uma bola de cristal, mas eu acredito mais na estratificação de risco no Brugada, nós temos um papel mais investigativo. Então, devemos procurar o padrão tipo 1 e confirmar o tipo 1 espontâneo. Alguns padrões eletrocardiográficos suspeitos, que eu vou mostrar mais para frente, com um QRS mais fragmentado, uma onda S em D1, uma onda R em ABR suspeita, uma polarização precoce, periférica, e prestar atenção aos sintomas, né, nos sintomas de síncope arrítmica, morte súbita abortada. Por quê? Porque, invariavelmente, a próxima pergunta do paciente vai ser essa, né? Será que eu vou morrer da síndrome de Brugada, como foi dito nesse editorial? Percebam que são poucas essas situações na medicina que a gente sai de uma suspeita diagnóstica, quase, né, confirmando o diagnóstico, para um tratamento que a gente já está pensando quase em CDI para o paciente. Então, aqui a gente divide alguns perfis aqui do paciente com Brugada. A gente sabe que aquele paciente com Brugada é tipo 1 induzido, mas assintomático, a mortalidade dele é bem menor, certo? Então, para esse paciente, nós vamos tratar a febre agressivamente, nós vamos evitar o uso de álcool, drogas ilícitas, nós vamos evitar fazer refeições copiosas, lembrar de entrar no brugadadrugs.org, que é onde tem um excelente banco de dados de todas as medicações que esses pacientes devem evitar, inclusive até imprimindo, né, dando para esses pacientes, e fazer um acompanhamento anual com eletroconsulta. Por outro lado, aqueles pacientes com Brugada tipo espontâneo, já tiveram uma PCR reportada, uma síncope arrítmica, esse paciente merece CDI. É aquele paciente que nós vamos indicar o CDI, nós vamos, inclusive, pensar em ablação da epicárdica, né, de via de saída, se tiver tempestade arrítmica. Porém, aquele paciente com Brugada tipo 1 espontâneo, o assintomático, ou mesmo o oligossintomático, esse nós vamos discutir mais, porque esse nós temos dúvidas se temos muita controvérsia na literatura. Então, aqui eu vou trazer alguns artigos na linha do tempo para saber como que tem sido essa estratificação. Então, esse trabalho aqui, com 20 anos de experiência do grupo de Brugada, avaliou pacientes com Brugada tipo 1, espontâneo ou induzido, mais de 400 pacientes, com follow-up de 74 meses. Ele demonstrou uma sensibilidade paciente para o paciente fisiológico, indução de arritmia, né, com estimulação programada, mostrou uma sensibilidade de 75% e um HR de 8,3, ou seja, aumentava bastante a probabilidade, né, de aumentar a mortalidade desses pacientes que tinham estimulação programada positiva, valor preditivo negativo alto. O problema é que esse resultado não foi consistente ao longo dos anos. Aqui o estudo Finger, do Circulation 2010, 11 centros terciários, 4 países europeus, mais de 1.000 pacientes, né, com síndrome de Brugada tipo 1, 64% deles assintomáticos, mostrou que pacientes com morte súbita abortada, pacientes com síncope, pacientes com perfil tipo 1 espontâneo, era esse perfil que apresentava maior mortalidade. Por outro lado, aqueles que tinham estudo eletrofisiológico com indução de arritmia ventricular positiva, sexo masculino e idade, esses não mostraram correlação com mortalidade. E também a mortalidade nos pacientes assintomáticos foi pequena, de 0,5% a 1,2% ao ano. Próximo estudo, Prelude, também bastante conhecido, em 2012, da Silva Priori, Paulo Belladella. Esse estudo foi um estudo prospectivo multicêntrico, mais de 200 pacientes com follow-up de 34 meses. Não houve correlação de mortalidade com indução de arritmia ventricular no estudo. Mas, por outro lado, ele abriu caminho porque foi visto que a história de síncope, Brugada tipo 1 espontâneo, um padrão de QRS fragmentado e um período refratário ventricular menor que 200, isso poderia constituir alguns marcadores de risco em pacientes com Brugada. Então, daí vieram outros trabalhos com score de risco clínico. Por exemplo, esse de 2017, do European do Sierra Score, que ele utilizou aí os sintomas da apresentação
Então, pacientes que apresentavam uma súbita abortada. Aqueles que, aqui no caso, ele utilizou a indução com estimulação programada. Pacientes que tinham história familiar de morte súbita precoce. E aqueles com disfunção nossa sinusal, fazia assim, história de risco, aqueles com mais de 5 pontos alto risco, menos pontos, 0 a 1 ponto, baixo risco. Em 2018, esse história de Xangai mesmo, nós utilizamos para fazer o diagnóstico, ele foi colocado para fazer um prognóstico aí. Então, eram apresentados pontos para cada variável clínica, variável eletrocardiográfica, e o score era composto. Um score abaixo de 3,5 de baixo risco, score 5,5 alto risco. E o mais recente aí, de 2021, do GADA-RISC, que avaliou diversas alterações no eletro, né, que já eram conhecidamente de alto risco, mas que não tinham consistência, né, demonstrando no trabalho correlação com mortalidade, e avaliou quais desses poderiam ser incluídos no score de risco. E achou que o padrão de Brugada é tipo 1, a 5 que é ritmogênica, e a descoberta padrão de Brugada nas derivações periféricas, ou uma polarização precoce nas derivações periféricas, aumentava a mortalidade. Então, perceba que só de apresentar Brugada tipo 1, seriam 14 pontos aqui, seria por volta de 8% de eventos arrítmicos em 5 anos, correto? Bom, problema. O problema é que foi visto nós temos uma zona cinzenta aqui, né? Pacientes com baixo risco, Sierra menor de 1, Xangai menor que 4, baixo risco. Aqueles pacientes com alto risco, Sierra maior que 4, Xangai maior que 6,5, sabidamente tinham alto risco, mas aqui nessa zona cinzenta, pacientes assintomáticos espontâneos ou induzidos com sintomas, não era possível estratificar bem. Então, o autor concluiu que, posição final, nesse cenário clínico, processo de decisão ele não pode ser substituído apenas por um modelo matemático, que uma calculadora sozinha, né? Bom, trazendo um estudo nacional também de doutora Luciana Sassilotto, ela é o ícone aí no estudo de Brugada, ela observou uma baixa taxa de eventos em pacientes assintomáticos, o que reflete no baixo poder aqui de estratificação, tanto marcadores invasivos quanto não invasivos. Então, foram 138 pacientes assintomáticos, em sua grande maioria, 84%, 75 meses de acompanhamento, e vejam que nenhum padrão no eletro demonstrou correlação com sintomas, apenas a demonstração do padrão de Brugada no eletro convencional, não no padrão em derivações altas. Por outro lado, a indução de TV no eletrofisiológico não apresentou correlação com sintomas, nem a análise genética, a presença do GNSN5A. E vejam que a mortalidade foi pequena, 0,27% para os assintomáticos contra 5% dos sintomáticos. Então, novamente, sexo masculino, padrão tipo 1 espontâneo ou indução não houve correlação com a mortalidade, mas olha uma observação interessante que foi vista no trabalho. Tivemos 8 pacientes que receberam choque, 2 deles eram pacientes assintomáticos, ou seja, 25%, né, com choque apropriado, com indicação de CDI por indução de TV, ou seja, uma indicação aí classe 2B. Mesmo assim, esses pacientes receberam CDI e foram bem tratados, né, um choque apropriado, mostrando que é difícil acertar, né, qual seria esse paciente de alto risco. Por outro lado, ela utilizou o eletrofisiológico negativo nos assintomáticos, foi um bom preditor de baixo risco. Habitualmente, 100% do valor preditivo negativo, acompanhando dados internacionais. E esse próximo trabalho que eu gostaria de apresentar foi um estudo prospectivo de 2023, num centro italiano, aliás, 2 centros italianos, porém com metodologias aí parecidas com condutas homogêneas, de 2001 a 2022. 1.149 pacientes assintomáticos, com idade média de 45 anos, grande maioria homens, e um follow-up de 6 anos. Veja que interessante. Com um follow-up longo, né, 6 anos, com 17 eventos ao longo desses anos. Meio a meio de pacientes com padrão de Brugada tipo 1, e pacientes induzidos por medicação, né, com teste provocativo positivo, dos 17 eventos, 16 deles ocorreram em pacientes assintomáticos com padrão de Brugada tipo 1 espontâneo.
Bom, dos pacientes que tiveram teste provocativo, alguns receberam CDI, 35 receberam CDI, nenhum deles teve evento, o único evento foi de paciente que não foi protegido por CDI. Dos pacientes que tinham brugada tipo 1 espontâneo, a conduta foi bastante homogênea, era indicado eletrofisiológico para indução de arritmia para todos. Apenas 63% concordaram em realizar o estudo eletrofisiológico, desses 30% tiveram uma indução de arritmia no teste, uma taxa de evento de 0,7 por paciente por ano. Nos pacientes que tiveram o estudo eletrofisiológico negativo, também tivemos eventos, mas uma taxa bem menor, certo? O que concluiu o seguinte, na análise dos dados, apenas o padrão de brugada tipo 1 espontâneo com teste de estimulação ventricular programada positivo, houve correlação de impacto a longo prazo. Então, aqui no odds ratio de 4,48, aqueles pacientes que tiveram estudo eletrofisiológico positivo. Na análise, nós temos que risco de eventos arrítmicos em pacientes com brugada tipo 1 espontâneo com eletrofisiológico positivo teria uma mortalidade de 2% em 5 anos. Se nós utilizássemos o CDI e se considerarmos que ele evita realmente a mortalidade desses pacientes, teríamos um NNT de 50 em 5 anos e um NNT de 20 em 10 anos. O que eu considero um número razoável, próximo aqui de antiplaquetários, no infarto. Então, um número considerável para a gente utilizar um CDI. Porém, nós temos que atentar às complicações. 23% desses pacientes em 9 anos tiveram complicações, como infecção de loja, choque inapropriado, dá uma taxa de 3% ao ano. Bom, e se não utilizarmos o CDI? Olha que interessante esse estudo aqui de grandes nomes, Peter Schwartz, Heidegger, dos irmãos Brugada. Ele utilizou o loop implantável em pacientes com brugada, alguns deles sintomáticos, na verdade a maioria sintomáticos, porém com sintomas que não levou ao clínico a indicar o CDI. Então, como foi feito? 370 pacientes em 18 centros internacionais, 3 anos de segmento. Todos receberam loop implantável. Olha que interessante, dos eventos arrítmicos que foram encontrados, a grande maioria eram arritmias atriais, 55%. Então, pacientes sintomáticos possuíam bradiarritmias, arritmias atriais, 7% aqui com arritmias ventriculares. E dos sintomas, pacientes com síncope, ao contrário do que a gente acha que tem muita arritmia ventricular principalmente, a grande maioria era de bradiarritmia. Pacientes com síncope tinham 59% deles bradiarritmia, mostrando que o Luber foi capaz de talvez indicar uma terapia e mudando a indicação do CDI, talvez para marcar passo. Nesses pacientes, quando foi utilizado o eletrofisiológico para a indução de arritmias, encontrou um hazard ratio de 9 para a predição de arritmia ventricular. Veja como é complexo, Cada artigo acha uma correlação. Agora, o mais difícil que eu achei nesse trabalho foi isso aqui, olha. Pacientes suspeitos de síndrome arrítmica, que você achava que deveria ter uma arritmia causando a síncope, 67% deles não tinham. E a maioria das síncopes encontradas eram bradiarritmias, ou seja, deveriam ser tratadas pelo menos com uma capaz, certo? Bom, um trabalho que eu recomendo leitura, o Dr. José Augusto brindou a gente esse ano no começo, foi esse daqui, o manejo clínico de pacientes com experts. Então, estando aqui em experts, vamos apresentar esse trabalho, uma mulher de 33 anos que apresentava síncope com pródromos na emergência. Veja que ela já tem o diagnóstico de brugada, um supradesivo maior que 2 milímetros, uma inversão de T, não vejo grandes outras alterações aqui, talvez uma onda S aqui um pouco proeminente, um ST bastante elevado aqui em V2, isso aqui na derivação convencional, tinha uma história familiar pessoal negativa e tinha o gene positivo. Veja que dos especialistas, 63%, apesar das evidências aí, não indicavam o estudo eletrofisiológico. Por outro lado, a grande maioria, mais de 70%, indicavam o implante do CDI nesse caso. E 96% não indicavam prosseguir a investigação se o familiar não fosse testado, se tivesse o teste genético negativo, certo? Bom, e agora? O que faríamos se estivesse diante desse paciente aí? O eletrofisiologista encaminha para você, paciente de consultório, jovem, sem nenhum antecedente, com esse eletro padrão de brugada tipo 1 aqui, um ST
suprado, com injeção de onda T aqui, sem outros preditores, que foi levado ao estudo eletrofisiológico, um teste provocativo com 2 extra-estímulos, provocou uma fibrilação ventricular, com a necessidade de desfibrilação ao final, certo? Bom, se fôssemos por diretriz, a diretriz da ESC de 2022, ela indica o implante do CDI nas condições clássicas, nos sobreviventes de morte súbita parada cardíaca e naqueles que tiveram documentação de espontânea. Então, nível 1C. Indicaríamos CDI nível 2A se fosse paciente com brugada e uma síncope arrítmica. E indicaríamos CDI nível 2B se fosse após a indução de TV ou FV com eletrofisiológico com apenas 2 estímulos, correto? Bom, em relação à avaliação, ela não é considerada, até o momento, né, indicada para pacientes assintomáticos, mas ela pode ser considerada naqueles pacientes que tenham arritmia em uso de CDI, que estejam ou em tempestade elétrica ou que não tenham outra possibilidade de tratamento medicamentoso, certo? E em relação ao teste genético, ele é recomendado para todo paciente portador de brugada, o caso índice. Bom, para finalizar, eu finalizo aqui com os fatores de risco mais confiáveis, seriam a presença de sintomas, né? Então, observar se o paciente tem características de síncope arrítmica, se realmente o brugada é tipo um espontâneo, excluindo todas as fenocópias, observar as características no elétrico, então, se o paciente tem repolarização precoce, um padrão de brugada nas derivações periféricas, ou mesmo presença de brugada tipo 1 em exames repetidos. Então, como eu falei, o padrão de brugada ele é intermitente. Então, aquele paciente que chega com você, que tem um padrão de brugada em vários exames, faz Holter com padrão de brugada, no teste ergométrico ele apresenta brugada. Então, esse tipo de paciente tem que chamar atenção, tem que ficar esperto. Mas, infelizmente, o estudo eletrofisiológico, a indução de arritmia no estudo eletrofisiológico, na minha opinião, deve ser discutida em decisão compartilhada, porque ainda na literatura, como nós vimos, é uma decisão difícil, tá certo? E o CDI, ela é a terapia que indicamos até o momento que tem a efetividade para a profilaxia da morte súbita. Okay? Muito obrigado. Eu estou disponível aqui para as perguntas. Eu vou parar o complemento, não sei se está dando para me ouvir. Opa, Zé Augusto. Não, Luísa, toma aí, estou aqui. Porque você falou que você saiu. Não, vamos lá, você pode sumir, vá. Não, veja, parabéns, belíssima aula aí, Marcos. A conclusão final da minha aula é que o clínico, o cardiologista clínico, não pode tratar assim de lugar, tem que ser realmente um arqueologista, porque é muita coisa, né? É muita coisa. Veja, eu vou abrir uma pergunta, estou vendo, deixa eu ver aqui se eu tenho uma lista de perguntas. Você está conseguindo ver, Zé Augusto? Eu vi que alguém levantou a mão, mas não. Eu levantei agora. Agora não tem ninguém. Veja, a única dúvida que eu tenho, assim, mais para a minha área, esses casos de brugada. Tem alguns casos, assim, porque tem alguns casos de displasia que eles compartilham o mesmo elétron, né? Um elétron bem parecido, mesmo não, é diferente, claro, mas assim, aquela alteração de ST, aquele supra, aquela onda Epsilon. Nesses casos de brugada, vocês investigam se tem alguma doença associada à displasia, porque tem arritmia, assim, pode ter até um overlapping aí de doenças genéticas ou até doenças estruturais. Vocês investigam através de ressonância se tem algum componente de displasia, alguma coisa, ou sempre é genética e aí concluiu? Eu tenho uma dúvida em relação a isso. Sim, essa dúvida nós temos também, né, Luiz? Porque, como a gente viu aqui, parece que tem um overlap, cada vez que estudamos a gente observa mais isso. Então, às vezes, um padrão de brugada em um tipo 2, um tipo 3, né, aquele paciente que tem um supra não tão pronunciado que a gente acompanha, faz um eco estruturalmente normal e a ressonância, às vezes, pode abrir aí o leque para diagnóstico diferencial. Então, acho que a genética vai ajudar, o doutor Emerson pode falar um pouco mais aí, e também observar com o eletrofisiológico. Por isso que eu acredito que tem que ser muito bem discutido esse caso, às vezes até em hard team,
porque não vai ser fácil o diagnóstico. Às vezes, um eletrofisiológico indicado pode dar mais substrato aí para a gente estudar, né? Às vezes, alguma regularização precoce, às vezes, uma indução de arritmia no eletrofisiológico. E as próprias alterações aí que eram ditas aí, coração estruturalmente normal, né? Antes do Brugado, a gente sabe que tem aí micro alteração de substrato arritmogênico mesmo no eletrofisiológico. Agora, a genética, eu acredito que ajuda. Beleza. Zé Augusto? Marcão, valeu, viu? A aula de A a Z, né? Acho que você conseguiu abranger tudo aí, mas você me deixou um pouco preocupado como clínico e mesmo quando eu encaminho o paciente para vocês. São várias incertezas nessa patologia. E para mim, eu fiquei, puxa, eu não sabia que eram tantas incertezas, né? Sei que a coisa poderia estar um pouquinho mais. E aí você deu vários critérios. Você deu o critério do eletro, né? O critério espontâneo ou não. Você deu o critério dos sintomas, ou do indivíduo já teve uma arritmia, ou teve uma síncope. Muitas vezes é difícil dizer se foi uma síncope arrítmica, né? Esses pacientes também eles podem ter mais síncope vasovagal e tudo, e às vezes a gente fica numa dúvida cruel se aquele componente foi vasovagal ou não. Você colocou a perspectiva do eletrofísio e agora da genética, né? Qual é aquele paciente que você fica tranquilo em não indicar o CDI? Porque eu vi que o problema é assim, qual é aquele paciente que eu estou tranquilo em não indicar? Por exemplo, aquele tipo 1 assintomático, você fica muito tranquilo, você mostrou alguns dados aí do pessoal do INCOR, que mesmo os pacientes que não tinham uma clínica muito exuberante poderiam ter eventos e etc. E aí você fica numa situação que, logicamente, tem decisão compartilhada, logicamente que tem que jogar limpo com o paciente das incertezas, mas muitas vezes são pacientes jovens. A estatística de 12% das causas de morte súbita é uma estatística que preocupa, né? Uma estatística que preocupa bastante, porque o coração é normal, o indivíduo vai morrer só pela questão elétrica. Qual é aquele paciente que você fica, ou sempre que vem um brugado, você realmente sabe que você vai ter que estar sempre mais ou menos tenso com aquele doente quando você acompanha sem o CDI? Me dá um pouquinho de luz na sua prática. Muito obrigado, doutor Augusto. Foi excelente comentário, excelente pergunta, como sempre. Quando eu fui fazer essa apresentação, eu fiquei com o receio aqui de passar que nos últimos anos, o Brugada, nos artigos que a gente observa dele, os pacientes que foram diagnosticados mais recentemente, a gente observa que tem um prognóstico melhor. Ele mesmo falou, mas eu acho que isso é por conta do melhor diagnóstico, né? A gente está fazendo aí, talvez, um Brugada tipo 2, tipo 3, que não era reconhecido, agora a gente reconhece e faz aquelas observações. Agora, posso ser sincero para o senhor, Brugada tipo 1, espontâneo, sem nada, não tem nenhum que eu fique realmente tranquilo de não indicar CDI. Principalmente porque, discutindo em diversos grupos aqui, quando a gente apresenta o caso, cada um acha uma alteração no eletro, então você fala, olha, esse daqui já tem essa alteração aqui, se fosse meu, eu indicaria o estudo eletrofisiológico. Já outro falaria assim, não, esse paciente, só para esse bugado, é tipo muito jovem, já tem indicação de CDI. Então, e nos trabalhos que viram só o score clínico, é muito difícil não ter algum eletrofisiológico. Então, tanto lá no INCOR, tanto lá na USP de Ribeirão, também o grupo, a grande maioria, assim, indicava eletrofisiológico. Eu não estou formando ainda a minha opinião, mas eu acho que merece uma discussão grande, porque os dados realmente são conflitantes. Não é só aquele padrão. O padrão tipo 1, o restante nem nada. 2 pacientes no INCOR que não tinham nada, que era indicação 2B, tiveram um choque apropriado. Agora, os extremos, eu acho que a gente está um pouco mais tranquilo, né, doutor Augusto? Paciente tipo 1, induzido assintomático, eu acho que é acompanhar. É isso. Agora, o Brugada tem um padrão intermitente interessante. Para essa apresentação, alguns artigos mostravam que, nesse último cohort que eu apresentei, muitos pacientes que eram tipo 1 induzido, e aqueles pacientes que não eram tipo 2 migravam para o grupo Brugada tipo 1 espontâneo. Então, até que ponto a gente fica tranquilo de falar que o paciente é tipo 2 mesmo e pronto, né? E alguns autores até afirmam que o eletrofisiológico negativo talvez deveria ser até repetido. Então, veja o nível, né, que a gente está de dúvida assim, diagnóstica. Então, a minha melhor resposta seria realmente eu não fico tranquilo.
Beleza, valeu. Acho que a Alexandre, né, tá na sequência. Opa, Marcão, parabéns aí pela apresentação, muito boa, como sempre. Tem algumas observações aí, né? Veja, o Brugada, quando a gente se depara com o paciente Brugada, é sempre problemático, né? Sempre gera ansiedade no médico, né? Porque, na verdade, você pode ir para um lado ou para o outro. Vai depender também muito do paciente, de como o paciente lida com a doença, né? Então, se você tem um paciente muito ansioso e ele recebe um diagnóstico de Brugada, né? Ele começa a pesquisar, ele vê que ele pode morrer dormindo, isso pode deixar o paciente insone, vamos dizer assim, né? Então, é sempre problemático isso daí. Eu tenho uma pergunta a fazer para você e uma para Emerson, né? Para você, o que é que você acha que justifica resultados tão distintos do grupo da Silvia Priori com relação ao Brugada, né? O Brugada ele é categórico, indicava o estudo eletrofisiológico como estratificador de risco. A Silvia Priori é categórica em fazer o contrário. Então, são dois grupos muito respeitados e que têm condutas completamente divergentes, né? Outra coisa, o CDI subcutâneo, você não falou muito aí, mas pode ser uma alternativa interessante para esse tipo de paciente, principalmente se você achar que não vai haver necessidade de estimulação ventricular, porque é um procedimento teoricamente mais simples, é um procedimento que não envolve acessos venosos centrais, então você preserva o acesso venoso desse paciente, você evita complicações de eletrodos, né, que são as grandes complicações dos eletrodos de CDI, dos pacientes que têm CDI, é a complicação de eletrodo, é o calcanhar de Aquiles da estimulação cardíaca do ponto de vista de prevenção de morte súbita por arritmia ventricular. Então, o CDI subcutâneo pode entrar para esse tipo de paciente, inclusive com terapias inapropriadas de forma semelhante ao CDI tradicional e um tratamento menos invasivo. E com relação à pergunta, então, a minha pergunta é o que é que você acha que justifica essa discordância tão grande entre os grupos, né? Essa para Marcos e para Emerson, com relação a pedir a análise genética, né? Recentemente nós tivemos um paciente que internou um Brugada tipo 1, que teve uma síncope arrítmica, ficou claramente demonstrado que era uma síncope arrítmica. E esse paciente ficou internado, a gente solicitou a liberação do procedimento por convênio, e nesse meio tempo, alguém sugeriu a análise genética. Eu disse, puxa, fizer análise genética, essa análise genética via negativa vai ser um problema, né? Porque ele vai continuar tendo indicação de CDI, só que tem uma análise genética negativa, e aí? Como é que fica? Então, optamos por não fazer. Então, a análise genética, ela pode atrapalhar muitas vezes. Eu queria que o Emerson comentasse um pouco acerca disso, né? E outra coisa também interessante, Marcão, é que a ablação ela pode ser feita também quem tem indicação de CDI para evitar toques e repetição, né? Tem sido feito isso com frequência também. Então, você tem um paciente com Brugada tipo 1, com uma arritmia muito bem documentada, assim, com CDI, você pode fazer uma ablação para diminuir os choques. Parabéns mais uma vez. Eu gostaria desses dois comentários. Você, principalmente, o que é que você acha que justifica essa discordância entre os dois principais grupos, né? E o Emerson, quando a análise genética poderia atrapalhar no acompanhamento desses pacientes. Excelente. Boa noite, Alexandre. Muito obrigado pelas considerações. Excelente pergunta sua, muito boa observação. Vai ser opinião, certo? Do que eu estudei, do grupo de Brugada inicial, como eu tinha comentado, parece que havia um perfil de paciente um pouco mais grave, digamos assim, um padrão de Brugada aí menos intermitente, né, digamos assim, mais contínuo. E a dificuldade desses trabalhos, eu acredito também, talvez o Rodrigo possa comentar, é da dificuldade de alinhamento do método mesmo. Porque o que a gente observa hoje em dia é que quanto menos estímulos, talvez aí 1, 2 estímulos, esses estímulos se induzir, isso daí pode ser um indicativo de mau prognóstico, né? Se induzir a TVFV. O estudo de Silvia Priori, ela não achou uma correlação, talvez porque a mortalidade tenha sido mais baixa, um perfil de paciente menos grave. Mesmo os pacientes tipo 1, que a gente fala, né, havia tipo 1 induzido. Então, será que eram realmente aí pacientes que tinham um perfil de mortalidade maior?
Dos últimos trabalhos que eu li, parece que um eletrofisiológico com estimulação ventricular programada, e, bom, eu não sou eletrozoologista, né, mas quem diz assim, não é qualquer paciente que faz uma TVFV com um ou dois desses estímulos, né, principalmente se for um teste pouco agressivo, né, que eles falam. Então, o Brugada é muito categórico. Agora, desses outros trabalhos, né, o Prelúdio e o Fincher, eles não acharam essa correlação. Acredito que foi por conta dessa diferença aí do perfil desses pacientes. Tá certo? Em relação ao CDI subcutâneo, é interessante, Alexandre. Há uns 5 anos atrás, eu tive um paciente que eu mandei lá para o Incon, ela era jovem, tinha estudo eletrológico positivo, lá eles indicaram o CDI, mas pouco tempo depois o paciente complicou, teve infecção relacionada a esse tipo de dispositivo. E na literatura a gente vê que, como eu falei naquele estudo do grupo, né, vários acabam evoluindo aí com síncope por arritmia, às vezes precisa de estimulação. Então, na verdade, eu não tenho assim, tanta segurança em indicar um dispositivo que é só para choque, sendo que talvez ele vai ter que fazer uma configuração para avaliar a arritmia atrial e estimulação também, né? Estimulação atrial. Então, eu tenho meus C6 aí para ser subcutâneo, certo? Em relação à ablação, o Brugada, ele sugere até, às vezes até um pouco, né, incisivo, ele sugere repetir esse estudo periodicamente, até enquanto ele for negativo, né? Quer dizer, é uma coisa bem agressiva. Uma você fez estudo, não induziu, aí daqui a 5 ou 10 anos, sei lá, você repete o estudo, aí se não induzir, você mantém o paciente. Quer dizer, é um negócio muito complicado. Mas beleza. Acho que Emerson. Próximo. Então, Emerson está mudo, seu fone está mudo. Está mudo? Agora sim. Oi, estão ouvindo? Agora sim. Bom, boa noite a todos. Obrigado aí pela oportunidade de estar debatendo aí na visão da genética. Acho bem interessante e a pergunta foi excelente, né? Eu acredito que quando se propuser o teste genético para um paciente que tenha o diagnóstico pela clínica e pelo eletro, tem só que pontuar que a capacidade do exame vir positivo é 40%, tem 60% de chance por conta da penetrância, de outros mecanismos aí. Então, de cada 100 pacientes que fizeram o exame, 40 você vai encontrar lá a mutação, né? Marcos mostrou bem aí qual é o principal gene, né? O CSN5A, ele responde por 30%. Inclusive, ele está lá no painel de hipertrófia também. Então, assim, alguns colegas, às vezes, quando tem um paciente com suspeita de Brugada, do SUS, não tem condição de bancar o painel, só manda que eu coloco na minha amostra lá do meu doutorado como hipertrófica, mesmo sem ser, porque pelo menos tem 30% de chance de pegar o gene lá. Mas os outros 19 genes que estão lá, 18 genes, eles só respondem por mais 10%. Então, um teste genético negativo, de forma alguma, vai excluir a indicação, né? Agora, então, assim, eu acho que não atrapalharia. Agora, já vi atrapalhar também o teste genético positivo no sentido dos familiares, porque começa aquela corrida para o médico geneticista, todo mundo querendo fazer, chega criança, menor de idade, e eu já tive 2 casos de rapazes jovens, assim, com mais de 18 anos, mas a mãe deu positivo, eles testaram, os 2 deram positivo e foi um inferno. Começaram a somatizar a arritmia, você via claramente, coincidentemente, uma semana depois de receber o resultado, começaram a sentir sintomas de palpitação. Então, o teste genético positivo também pode ser prejudicial, né? Então, acho que sempre vale a pena colocar para o paciente passar lá com um geneticista, ter o aconselhamento genético, e a gente tenta mostrar o que é a penetrância, o que é um paciente genótipo positivo, fenótipo negativo, e que ele pode perpetuar assim por um bom tempo, né? A diferença, então, acho que vale a pena ter esse olhar aí. Boa pergunta. Obrigado. Marcos, quer comentar alguma coisa? Não, muito obrigado, Lemos, também pelos comentários. Realmente, tem um paciente esse que a gente apresentou, tem um filho muito novo, assim, acho que ele tem 4 anos, se eu não me engano, bem na dúvida, assim, se a gente pede um teste genético, se o fenótipo for negativo, acho que talvez vai gerar mais ansiedade na família, principalmente porque a gente ainda não tem esse teste provocativo positivo.
Então, ao contrário de outras canalopatias, né, que o genótipo ajuda bastante, nesse, como o fenótipo é muito importante aí no diagnóstico, né? Então, acho que a gente tem que fazer uma decisão compartilhada, o geneticista vai entrar e vai esclarecer tudo isso. Acho que não é só pedir, não, é uma canetada difícil aí de fazer para esse pedido de exame. O Emerson e Alexandre, eu acho que isso aí, eu acho que isso pode ser extrapolado para outras doenças também, né? Por exemplo, hipertrófica. A gente teve um caso recente, não lembro quem foi, caso clássico na ressonância, uma alteração clássica. Assim, né? Hipertrofia assim, indubitável, né? Hipertrofia indubitável. E alguém pediu análise genética e veio, rapaz, a genética veio negativa. Eu acho que é o mesmo problema aí, né? Nem todos os genes foram mapeados, nem todos os testes genéticos vão dar positivo, mesmo sendo doença genética. Eu acho que é um raciocínio que a gente tem que levar para tudo, né? Eu acho que o teste genético ele tem que vir para ajudar, né? Se tiver uma possibilidade de atrapalhar, eu acho que o raciocínio é esse. Né? Se ninguém for falar, acho que o Rodrigo está na fila. Né? Gustavo, esse aí que você está se referindo... Tem Rodrigo e Fernando, viu? Tem Rodrigo e Fernando aqui. Ele tem 50% de fibrose na ressonância, né? Uma ressonância típica de miocardiopatía hipertrófica. Exato. Até ECs, vários ECs sugerindo miocardiopatía hipertrófica e o teste genético negativo. Exato. Então, ele retornou com ele para ele, tem ou não tem? Exatamente. Eu acho que o teste genético é quando você tem dúvida. E aí, ter negativo aí, né, já pesa mais para não ter. Agora, quando você já tem um diagnóstico fechado, eu acho que também a gente tem que saber quando usar os arsenal que a gente tem. Mas eu talvez acho que também, né, Emerson falou um pouco nisso, na convergência fenotípica, divergência fenotípica, tem muitos genes que dão vários fenótipos, tem fenótipos que você não vai encontrar gene, a gente está nesse bolo mesmo, ainda aprendendo e o carro está andando e a gente trocando o pneu, não tem jeito, né? Esse é o momento. Exatamente. Acho que o Rodrigo levantou a mão, não sei se ele está aí, não estou precisando ver na lista. Ô, Paulo, isso aqui tá ouvindo? Olha aí, estou vendo. Estão ouvindo. Beleza. Marcão, cara, essa aula foi muito tempo esperada e depois a gente... E os casos vêm um atrás do outro, parece, né? Eu acho que foi muito temporânea essa aula aí e que bom que o Emerson veio aí para contribuir, porque não tem muita resposta. Agora, uma coisa que eu estava pensando é a seguinte, é natural essa discordância na comunidade científica, eu até acho num certo sentido, eu acho interessante porque é uma doença que não é rara, mas também não se encontra em qualquer lugar. Né? Você vê que tem milhares de comportamentos genotípicos, fenotípicos, etc. Mas, assim, eu fiquei pensando depois do estudo eletrofisiológico. Parece que o que mais se aproxima, não vou usar a palavra consenso, mas o que mais se aproxima de algo tende a ser um pouco mais comum entre os grupos é um valor preditivo negativo do estudo eletrofisiológico. Então, em outras palavras, uma estimulação ventricular programada sem indução de uma arritmia grave parece que tem um valor clínico relevante no paciente com eletrocardiograma com tipo 1 de Brugada. Então, eu acho que talvez essa seja uma das mensagens da sua aula, ou uma das mais importantes. Outro, assim, como fazer estimulação ventricular? Eu penso, será que todos os eletrofisiologistas fazem a estimulação ventricular da mesma maneira? Né? Quais são os protocolos? Talvez a gente tenha que descrever claramente, e eu tenho feito isso, claramente como foi que eu fiz a estimulação ventricular. Porque eu também não sou perfeito, pode ser que alguém me questione ou o paciente vá para outro lugar, e é bom que quem vá ter contato com o paciente possa, de repente, criticar a maneira que eu fiz, enfim, usar outra interpretação, até porque não tem uma verdade universal. Mas a sensação que dá ou pelo menos que se aproxima também do consenso, 2 extraestímulos, né? Ou 2 extrasístoles, mais de 2 extrasístoles, eu diria que, eu não sei se, eu acho que o valor preditivo positivo pode ficar mais acometido ainda. Se ele é 18% em alguns números que você colocou aí, que é muito baixo, eu acho que pode ficar bem menos do que isso. Então, esse eu acho que é recomendável descrever como é que foi feita a estimulação, mas o valor preditivo negativo me está me soando mais importante. Eu acho que era esse comentário que eu queria fazer aí. Obrigado pela apresentação. Excelente. Beleza. Acho que o Fernando na próxima lista. Fernando? Oi, pessoal. Eu estou subindo aqui no elevador, tá?
Oi. Sim. Oi, pessoal. Estou me escutando aqui, eu estou no elevador. Oi. Pode falar. Primeiro, parabéns, Marcão. Rodrigo, parece brincadeira, mas você tirou, inclusive, a dúvida que eu iria tirar, o questionamento que eu iria colocar. Aula extremamente esperada. Citando, na verdade, o que o Rodrigo colocou e o que Zé Augusto colocou, eu queria só colocar uma nova situação. Porque é exatamente o que o professor Zé Augusto disse. Eu entrei na aula preocupado e estou saindo um pouco mais. Mas, como a gente sabia, existe, é porque são lacunas mesmo que existem, não tem o que responder. Como está dizendo o professor também, a gente está nessa fase de respostas. Mas nem mesmo, eu vou dar um exemplo. Eu estou com um paciente tipo 1, ele tem um perfil que, inclusive, você já pegou alguns eletros, tem o perfil, ou seja, intermitente, tem um estudo eletrofisiológico, que foi o que eu também senti na aula, exatamente a observação que o Rodrigo falou, isso me abriu um red flag, um yellow, que foi o estudo eletrofisiológico tem um valor a priori, né, preditivo negativo lá, muito alto, tá? Aí tem esse estudo eletrofisiológico negativo, não tem, é assintomático, mesmo esse você fica preocupado, eu estou trazendo para a sua prática clínica mesmo. Não, aí você tem razão, Fernando. Aí, usando esses dados aí, um teste negativo, que elas são naquela temporalidade, eu fico tranquilo. Mas é aquilo que a Alexandre comentou. Tem eletrofisiologista que às vezes indica, olha, dependendo do padrão intermitente do brugada, se mudou esse comportamento, se começou a aparecer algum red flag, aí se mudou digamos assim, a taxa, né, do aparecimento do brugada, talvez repetir esse estudo eletrofisiológico. Eu acho que é tudo muito novo, assim, e teve uma mensagem na aula que eu queria passar, é que não dá para, talvez, tentar adivinhar tudo que vai acontecer, a gente tem que ficar em cima, porque brugada não é fácil, não, acho que tem muita pegadinha ainda, que vai acontecer muito conhecimento ainda, talvez o eletrofisiológico vai agregar bastante. Agora, um teste negativo hoje em dia, bom, teoricamente a gente pode ficar um pouco mais tranquilo, pelo menos não sei por quanto tempo, né, Fernando? Beleza, Marcão, obrigado e parabéns mesmo. Obrigadão pela aula. Obrigado. Bom, aqui eu não estou vendo nenhuma mãozinha levantada. Zé Augusto quer comentar alguma coisa? Não, só desejar um bom feriado aí para todo mundo, né? Que amanhã seja um dia de um pouquinho menos trabalho para todos e ter um tempinho de lazer. Excelente, Marcão. Obrigado, Emerson, Luiz, todo mundo. Acho que foi ótimo. Acho que Obrigado a todos. Ótimo. Gente, viu? Cardiologista, viu? Rapidinho. Cardiologista tem que se acostumar e entender que profilaxia primária é um negócio, quase que uma loteria. A gente tem que ser humilde, entendeu? Fazer uma opção de coisa que a gente não tem certeza, mas faz. E paciência, deixar a ciência evoluir, a medicina evoluir, para a gente ter as respostas. Tem que ter muita paciência e ponto. Bom senso. Perfeito. Eu acho que também sair da onipotência. Tem que dizer ao doente que a gente não tem resposta. Sim. E olha, a gente não tem, ninguém tem, isso é zona cinzenta, vamos decidir junto, mas tem que ter uma certa lógica, algum risco todo mundo tem sempre, então não dá para eliminar todo o risco residual de todos os doentes. A gente tem que sair desse lugar de onipotência. Perfeito. Beleza. Obrigado a todos, gente. Bom feriado para vocês. Bom feriado. Falou, tchau. Tchau.